O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a memória de São Gregório Magno, um grande santo, dotado de uma sabedoria bastante ímpar, mas uma das características mais importantes que nós podemos ressaltar da vida desse santo foi a sua vida de contemplação e de oração. São Gregório Magno se fez monge, dedicado ao recolhimento, à oração, e num determinado tempo foi chamado por Deus, é claro, em primeiro lugar, para estar à frente da igreja. Então, nós percebemos aqui uma contradição, se nós podemos assim dizer, e depois uma contribuição mútua entre a vida contemplativa, a vida escondida em Deus, a vida de oração, e a vida ativa, o pastoreio, ou nós poderíamos chamar de as atividades pastorais. Importante nós dizermos que uma completa a outra, mas nesse caso nós não podemos aplicar aquele ditado que a ordem não altera o resultado. Aqui no caso altera. Porque nós percebemos um homem que parte da presença de Deus, de uma intimidade com Deus na vida de oração, e ele vai para a ação pastoral, e essa ação pastoral produz frutos por causa dessa intimidade dele com Deus. O contrário não é possível. Nós não podemos imaginar que, se nós fizermos muitas coisas, nós vamos aumentar a nossa intimidade com Deus. Isso é uma coisa que não dá para acontecer. Mas sim, se nós aumentarmos a nossa vida de oração, se nós intensificarmos a nossa intimidade com Deus,
essa proximidade com Ele vai gerar frutos, e esses frutos na pastoral, na ação missionária e assim por diante. Nós vimos São Paulo falando um pouco sobre isso, mas ele fala no que diz respeito à sabedoria humana e à sabedoria divina, podemos dizer. Ele diz para o povo que quando ele chega em Corinto, ele não se usa de uma simples sabedoria humana. Ele diz, né, eu não fui anunciar o Evangelho, quando eu fui anunciar o Evangelho, eu não recorri a uma linguagem elevada, de prestígio, de sabedoria humana, mas eu fui pregar Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. A diferença entre a eloquência humana e aqui nós poderíamos até ainda dizer a diferença entre aquele que dá um bom testemunho e aquele que fala bonito. É mais ou menos isso que São Paulo está dizendo. Ele diz aqui, né? Eu não tinha discursos persuasivos, mas uma demonstração do poder do Espírito. Uma demonstração do poder do Espírito. Nós podemos dizer que o bom testemunho de Paulo foi a sua maior pregação. Não que Paulo não tivesse uma eloquência para pregar, muito pelo contrário, ele tinha muita, mas ele diz aqui que ele não baseia a pregação do Evangelho simplesmente em recursos humanos, mas naquilo que Deus mesmo quer dizer no lugar dele. E no Evangelho, Jesus enfrenta o povo da sua cidade. Esse Evangelho também tem essa dimensão de duas perspectivas. Jesus começa a pregar na sinagoga. Ele primeiro lê o livro do profeta Isaías, ele acha a passagem que fala sobre ele, e ele diz para aquele povo, hoje essa palavra se cumpriu diante dos vossos olhos. Imagina Jesus sentado no centro da sinagoga, todos ao redor, olhando para ele, admirados. Ali já tinham escutado as histórias do que ele fazia em Cafarnaum, ali já tinha histórias de que Jesus tinha feito os mais incríveis milagres, e todos olhando para ele como quem diz, e aqui, o que o senhor vai fazer diante de nós? Qual vai ser o espetáculo dessa vez? Qual vai ser a mágica do dia? Não tinham ideia ainda de quem era de fato Jesus. E quando Jesus começa a dizer para eles que simplesmente a profecia de Isaías estava se cumprindo, a palavra de Deus estava sendo colocada diante deles, na sua mais plena verdade, eles meio que começam a se decepcionar. Ah, é isso? Eu esperava um espetáculo, eu esperava um show pirotécnico, eu esperava algo mirabuloso, e é só isso. Essa palavra se cumpre. Imagina que coisa maravilhosa dizer que aquela palavra de Isaías estava diante deles, aquilo que Isaías, um dos maiores profetas, profetizou, estava diante dos olhos deles. Esse é o maior milagre. O próprio Messias estava ali, esse era o milagre. E eles esperando que Jesus fizesse alguma outra coisa. A decepção começa a tomar conta deles. E é claro, a falta de fé. Aí quando a gente se decepciona, a primeira coisa que a gente faz é a gente começa a questionar a índole da pessoa, a gente começa a questionar a capacidade. Ah, mas também vai fazer o quê? Esse aí é só o filho de José? Nem sabia eu que não fazia muita coisa mesmo. E Jesus começa a dizer para eles como os profetas não foram aceitos na sua própria cidade, no seu próprio lugar. E é interessante nós notarmos aqui no Evangelho uma mudança brusca e radical do comportamento daquelas pessoas. Enquanto Jesus estava lendo o profeta, dizendo que aquela palavra se cumpriu, estava todo mundo feliz, alegre e contente, batendo palma. De repente Jesus começa a dizer a verdade para eles. Olha, vocês não têm fé. Vocês não têm fé, por isso não se realizam milagres aqui. Quando Jesus começa a dizer a verdade para eles, diz que todos na sinagoga ficaram furiosos. Todos na sinagoga ficaram furiosos. Quando Jesus começa a dizer a verdade, se revela a verdade do coração daqueles homens. Ficaram furiosos e queriam matar Jesus. Ué, cadê a alegria? Cadê os milagres? Cadê o entusiasmo? Nós muitas vezes somos assim também. Nós às vezes ficamos entusiasmados com as coisas, mas quando a verdade se apresenta diante de nós, nós ficamos bravos. Às vezes, ninguém pode dizer alguma coisa para nós, já se dói todo. É engraçado, às vezes, eu acho muito engraçado, quando a pessoa tem a falsa humildade.
A falsa humildade. Eu sou muito miserável, sou muito pecador, eu não sou digno. Tem gente que é assim, né? Eu não sou digno, eu sou o pior dos últimos, sou o último dos últimos. Tem um jeito facinho de você detectar se a pessoa de fato é humilde ou se ela é uma falsa humildade. Quando a pessoa começa a se lamentar muito, porque eu não sou digno de tal coisa, concorda com ela. É verdade, eu também não acho que isso seja grande coisa, não. Ei, peraí, né? Não é assim também. Não, eu não consigo, eu não sou digno, eu sou o último dos últimos. É verdade, eu nunca botei muita fé mesmo, não. Opa, peraí, não precisa ser assim também. Tá vendo? Às vezes a pessoa se faz de coitado para que você elogie, né? Não, mas não é assim, claro que você é muito bom. Obrigado. É que eu sou muito humilde, eu não posso falar que eu sou bom, mas se você falar, eu aceito, viu? Não pode se dizer verdade hoje em dia. Hoje eu fiz uma prova lá na faculdade interessantíssima. Fiz uma prova da matéria de bioética, biodireito e bioética. A professora, uma professora catolicíssima, fantástica, ela pediu que nós lêssemos um documento sobre manipulação genética, sobre esse tipo de coisa, que foi lançada em 1985 pelo então prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, Cardeal Ratzinger. E nós lemos o documento e na hora da prova ela falou para mim assim: padre, eu sou uma penitente, tá? Eu estou aqui como uma pessoa que está se confessando com o senhor. Eu vou apresentar uma situação baseada no documento, o senhor me diz qual a orientação o senhor me daria. E aí ela diz assim: olha, eu sou uma pessoa que fiz uma manipulação genética, uma fertilização in vitro, e eu tenho 3 embriões congelados no laboratório, e eu não tenho mais dinheiro para manter esses embriões congelados no laboratório. O que eu faço? Eu falei, primeira coisa, são 3 vidas. São 3 vidas, você tem que gerar essas vidas. É sua responsabilidade. E ela falou, bom, tá bom, era essa a resposta que eu queria, você acertou, tá, tirou 10. E depois ela falou, padre, hoje falta coragem para alguns de dizer a verdade. Uma verdade como essa, por exemplo, que tem consequências. Às vezes a gente quer ser amiguinho de todo mundo. Às vezes a gente quer se passar por bonzinho. E nós esquecemos que a verdade deve estar acima dessas coisas. Mas vai que a pessoa sai chateada, né? Eu vou negociar a verdade para não chatear o outro. Jesus fala que a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem coisa mais salutar para nós do que a verdade. E nós precisamos fazer uma adesão concreta com a verdade. Não meias verdades. Não uma verdade manipulada. Jesus hoje pagou um alto preço, porque ele ficou do lado da verdade. São João Batista perdeu a vida porque ficou do lado da verdade. No mundo de mentiras, no mundo de aparências, nós precisamos ter um discurso baseado na verdade. Baseado naquilo que os fatos são. E olha, nos preparemos, porque nós vamos perder amizades. Tem umas frasezinhas de Facebook que eu detesto. Aquela coisa assim, né? Quando eu comecei a dizer a verdade, perdi muitos amigos. Bom, isso é palhaçada, até porque muitas vezes nem é a verdade, né? É só falta de caridade mesmo. A pessoa é mal educada, a pessoa né? E aí ela confunde isso com verdade. Não, a verdade é Jesus. A verdade é o Evangelho. A verdade é a revelação da palavra de Deus. A verdade é a doutrina da igreja. Se a doutrina da igreja diz para mim que aborto é crime, não dá para eu dizer que sou católico e sou a favor do aborto. É isso que é verdade. Se a igreja diz para mim que eu preciso ter um olhar atento, misericordioso para com aqueles que são mais pobres, eu não posso me fechar no meu mundinho e fingir que não tem pobres no mundo. Isso é a verdade. A verdade da igreja, a verdade de Cristo, não a minha verdade, ou a minha interpretação da verdade.
que nós tenhamos coragem, tenhamos a coragem de aderirmos à verdade, testemunharmos com a vida, se Deus nos der essa graça e se preciso for, até o derramamento do sangue, pela verdade, por Cristo e por sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.